Oi, pessoal. Bom, o assunto da aula de hoje vai ser APIs de aplicações web offline. Tá? Na aula anterior, a gente tratou aí de algumas APIs que fazem armazenamento do lado do cliente. Tá? Então, a gente viu a local Storage, a Session Storage também. Falamos um pouco sobre a WebSQL e sobre a Indexed Database, ou Indexed DB. Tá? A gente viu alguns exemplos de como fazer o armazenamento utilizando aí essas 4 APIs, né, que tem formas ali próprias de armazenar dados. Tá? E o assunto de hoje, então, vai ser aplicações web offline, que podem servir aí como um complemento, né, trabalhar junto com as APIs de armazenamento para prover aplicações que sejam disponíveis em um certo nível, mesmo que você não tenha conexão com a internet em um certo momento. Tá? Então, qual é a intenção, né, de a gente fazer aplicações web que funcionem de forma offline? Tá? Hoje em dia, a gente tem um acesso geral assim, à internet bastante difundido no mundo. Né? A internet, em geral, ela tem uma alta velocidade, então a navegação costuma ser rápida. Né? Além disso, os preços, né, para pacotes aí de acesso à internet costumam ser relativamente acessíveis, tá? Assim como a própria cobertura, né, de locais que têm acesso a essas redes de alta velocidade. Tá? Então, em geral, né, a gente pode dizer que a gente tem um cenário em que a gente consegue utilizar a internet com uma velocidade boa em grande parte do mundo. Tá? Se bem que a gente sabe que isso não é sempre assim. Né? A gente tem certos locais mesmo, por exemplo, na cidade de São Paulo, em que o oferecimento de banda larga ainda não é o ideal. Né? Às vezes a banda larga é oferecida, mas tem uma sobrecarga de usuários para a mesma infraestrutura, que acaba deixando o acesso mais lento. Além de a gente saber que tem cidades, no Brasil a gente tem cidades que não chegou energia elétrica ainda. Então, embora o acesso seja razoavelmente universal, né, a gente sabe que em vários locais aí isso não é realidade. Tá? Mas nesse contexto do web offline, a gente está considerando então, né, um ambiente em que há acesso à internet. Tá? E nesse cenário, tem muitas aplicações que elas não dependem de um acesso constante. Tá? Você não precisa estar o tempo todo acessando o servidor, né, fazendo comunicação entre cliente e servidor, para que a sua aplicação funcione. Tá? Alguns exemplos são editores de texto, planilhas, né, editores de desenho, que a gente passa uma boa parte do tempo escrevendo conteúdo, né, colocando conteúdo, que, portanto, poderia ali ser armazenado localmente na máquina do cliente, enviado de formas temporárias, assim, né, de tempos em tempos, isso ser enviado para o servidor. Tá? Isso sem prejuízo para a perda de dados que são digitados. Tá? Então, em cenários assim, é vantajoso a gente fazer aplicações que possam funcionar mesmo quando a internet, por algum motivo, não está disponível, né, ou é intermitente. Tá? Então, isso serve especialmente para situações em que a gente tem alguma indisponibilidade de acesso, né, por algum motivo específico, ou seja, regiões em que a cobertura de internet banda larga não é boa, tá? Seja em situações assim que você está viajando, por exemplo, quando você está em um ônibus ou num avião, né, se deslocando de uma cidade para outra, nem sempre a sua cobertura de 3G, por exemplo, no caso de viagens de ônibus ou mesmo de carro, vai estar disponível o tempo todo. E em voos, né, a gente fica também com uma limitação de acesso à internet, né, em muitos casos. Tá?
E ainda situações como apresentações, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer uma apresentação em um local diferente, né? A apresentação está sempre sujeita ali a você não ter conexão à rede, né, do local onde você vai apresentar, né, ou aqueles problemas que acontecem bem na hora da apresentação, né, a lei de Murphy, né, então para essas situações é interessante você ter aplicações que consigam funcionar independente ali né, de você ter a web disponível, a web não, né, a internet disponível o tempo todo, tá? E também, assim, né, esse aumento na quantidade de aplicações web que existe hoje faz com que os navegadores se tornem uma ferramenta essencial ali, né? A gente hoje, só pelo navegador, a gente consegue usar muitos programas que antigamente a gente só utilizaria lá na nossa máquina local, né? No nosso sistema operacional. Então, prover essas funcionalidades de independência de acesso pode aumentar também a possibilidade de uso dessas aplicações offline, já que a maior limitação delas hoje é exatamente em comparação, né, com aplicações locais, né, aplicações ali no seu sistema operacional, a principal desvantagem é exatamente essa dependência da conexão com a internet. Tá? Então a gente consegue fazer aplicações mais iterativas ainda se a gente conseguir disponibilizar alguns recursos de forma independente da internet. Tá? Então, entre as atividades aí que podem ser feitas sem internet, estão, em geral, as atividades em que a gente está criando informação, né? Ou seja, a gente está escrevendo e-mails, a gente está editando documentos, ou editando apresentações, né? E outras atividades como a de leitura, né? Quando você tem aquele recurso carregado, né, para fazer a leitura, você não depende de ficar acessando a internet enquanto você está lendo. E, bom, já a partir lá do HTML5, né, lá a partir de 2014, né, a ideia proposta ali pelo W3C foi a de aumentar e disponibilizar uma forma de você conseguir armazenar conteúdo do lado do cliente e tornar, então, o uso do browser possível, né, no modo offline. Tá? Então, mesmo com o conteúdo dinâmico, né, você conseguir, então, trazer formas de tornar as aplicações funcionais mesmo na ausência da internet. O que antigamente só era possível aí com páginas estáticas, né? Uma vez que você carrega a página estática, ela fica no cache, né, do navegador, e aí tudo bem, aí você consegue navegar. Agora, como fazer isso com aplicações interativas, né? E permitir então que o usuário faça outras solicitações e tenha resposta, isso começou a ser proposto ali a partir do HTML5. Então, uma primeira alternativa para isso foi a criação da API de Application Cache, tá? Ou cache de aplicação. Tá? Qual é a ideia? Né? De onde vem essa palavra cache? Né? Cache, literalmente, né, significa um armazém ou um esconderijo. Tá? É um local onde você guarda coisas e que fica protegido ou separado, né? Não fica visível por outras pessoas. Né? Então, o cache era um termo muito usado para guardar, como é um esconderijo, né? Geralmente a gente esconde coisas que a gente não quer que os outros vejam. Então, é um termo muito usado e associado com guardar coisas ilegais. Né? Então, é muito comum a gente ver notícias, né, em sites em inglês falando, por exemplo, foi descoberto um local de armazenamento de armas, né? E aí se refere a esse local como sendo um cache. Tá? Então, essa é a origem lá da palavra. Tá? Mas em computação a gente usa cache muito antes dos navegadores. Né?
cache foi o nome dado para o tipo de memória de armazenamento rápido que a gente usa nos processadores e também nas memórias RAM, né? Então são áreas ali pequenas para você colocar uma quantidade de dados que são latentes, né? Dados, por exemplo, que foram acessados recentemente e que são acessíveis, né? De uma forma mais rápida ali na hora de fazer a solicitação de processamento de dados. Então são memórias, são pedaços de memória com alta capacidade de resposta, né? E que permitem esse acesso facilitado a dados geralmente mais recentes. Tá? Na web, esse nome é usado no mesmo sentido. Né? Então, os navegadores web têm um espaço dedicado ali, né, de cache, que guarda geralmente os recursos acessados mais recentemente. Tá? E aí, dessa forma, você consegue acessar certos conteúdos sem necessariamente solicitar o servidor. Né? Você pode acessá-los primeiro consultando o cache do seu próprio navegador, e caso ele não seja encontrado, aí então você passa para um segundo nível, que é fazer a solicitação e requisição para o servidor. Tá? Isso é uma forma de melhorar o desempenho, tanto no caso dos processadores quanto dos navegadores, trazendo respostas mais rápidas e, portanto, diminuindo a latência. Né? Então, se diminui o tempo de resposta para obter aquele recurso, consegue uma navegação mais rápida e ainda evita um tráfego de rede que pode ser desnecessário. Né? Se você já tem aquela informação ali, você não precisa ir lá no servidor buscar e então fica tudo facilitado. Tá? Então, e o como é que funciona, né, essa cache de aplicação, né, no navegador? Né? O que a gente deve guardar lá? Tá? Então, o cache do navegador ele funciona da seguinte forma: ele geralmente é uma informação que é passada, né, a partir do servidor ali na conexão que é feita, né, entre a solicitação do cliente e a resposta do servidor. Então, ele é passado, né, ali pelo servidor no próprio cabeçalho HTTP, tá? E então essa informação passa a ser armazenada do lado do cliente. Tá? Então, é o desenvolvedor da aplicação que define o que vai ser guardado em cache e essa informação, então, o navegador, né, ou o cliente vai entender e passar a armazenar no seu cache. Tá? Então, para isso a gente tem algumas informações, né, alguns cabeçalhos que são passados, como, por exemplo, o ETAG, que vem aí de Entity Tag, né, ou tag de entidade, que vai ter uma chave desse recurso que tem que ser armazenado. Né? Essa chave é uma forma, então, de você identificar o recurso, né, dar um valor único para esse recurso, e que vai ser passada entre cliente e servidor. E sempre que, por exemplo, esse recurso for modificado no servidor, isso pode gerar uma nova chave e que vai, então, gerar uma nova versão daquele recurso para ser armazenado lá no cache do navegador. Tá? Outro cabeçalho importante é o Cache Control. Tá? O Cache Control ele vai informar, né, ali informações que vão ajudar a dizer, por exemplo, qual o tempo de duração que aquela informação de cache deve ter. Tá? Então você vai ter, por exemplo, informações sendo passadas como public e private, né, para dizer, por exemplo, se esse acesso pode ser feito por caches intermediários, ou no caso de public, ou no caso de private, só o cache do navegador é que vai ter esse acesso. Tá? Entre caches intermediários, às vezes a gente tem caches que são colocados, né, pela aplicação ou pelo próprio servidor, que ficam entre o cliente e o servidor. Tá? Então, nesses casos, o public permite que esse cache seja armazenado nesses locais também. Pode ser desde
um roteador, né, até um banco de dados de cache mesmo. Muitas aplicações usam caches dedicados que ficam ali fora da aplicação principal. Outra opção pode ser a no store, então para você dizer explicitamente que um recurso ele não deve ser armazenado nunca. Outro tipo de informação, max age, tá? Um tempo em segundos que aquele recurso deve ser armazenado lá no navegador. Então, por exemplo, aqui 3.600, tá? Então, segundos, né, que vai dar 1 hora de armazenamento. E outros campos como must revalidate, tá, que vão dizer que um certo recurso deve ser sempre revalidado ao ser requisitado. Tá? Então, para mantê-lo o mais atualizado possível. Tá? E outros campos que a gente vai ter, como que vem lá do HTTP1, né, como expires, que também vai servir como uma forma de uma alternativa para informar até quando um recurso deve durar. Tá? Então você pode determinar uma data, né, para qual aquele recurso deve existir. E last modified, que vai dizer a última vez que aquele recurso foi modificado. E assim pode-se traçar ou não uma estratégia ali para fazer a atualização daquele recurso. Tá? Uma forma anterior de fazer esse armazenamento de cache era utilizando essa tag meta aqui, cache control. Tá? Através dela se usava, né, antes do HTML5, para fazer esse armazenamento de cache. Tá? Isso, a partir do HTML5, foi então descontinuado, mas ainda é possível, né, encontrar páginas compatíveis com HTML 4.1 ou XHTML que fazem uso dessa estratégia aqui de declaração de cache. Né? Então, no lado da página, geralmente a página principal da aplicação, né, que dava essa indicação. Tá? Então, a gente poderia passar valores como o no cache, o public e o private aqui direto no conteúdo e dizendo aqui qual era o tipo, né, de informação ou cabeçalho que ia ter aquele valor associado. Tá? E então, a partir do HTML5 foi proposto a estratégia que é conhecida, né, como cache de aplicação ou application cache. Tá? Qual que é a ideia do application cache? É ser um ambiente de configuração específico para uma aplicação e que permita, então, você configurar e indicar quais são os recursos que têm que ser armazenados em cache para aquela aplicação funcionar. Tá? Isso é feito a partir ali de um arquivo chamado manifest, né, o cache manifest, que nada mais é do que um arquivo mesmo de configuração que vai listar os recursos que pertencem então a uma aplicação e que devem ser armazenados no cache do navegador. Tá? Esse arquivo ele vai ter informações como o local, né, onde de origem, né, desse conteúdo, tá? E você consegue também, né, então dessa forma descritiva, deixar claro quais são os recursos que devem ser armazenados. A gente consegue ver essa informação no navegador, né, acessando, por exemplo, aqui no caso do Firefox, acessando aqui o About Cache. Tá? Então, se a gente for no About Cache aqui, a gente vai ter algumas informações sobre o armazenamento de cache no nosso navegador, né? Para áreas separadas aqui, então, área de memória, né? A gente consegue listar aqui as entradas de cache, né? Quais são os sites que estão armazenados em memória aqui. De disco também, então a gente consegue ver os recursos que estão em cache de disco e foram armazenados, tá? Com data, última modificação, que são usados aí, né, por alguns sites e pelo próprio navegador para
ter essas informações. Você sabe até o local, né, onde está aquele conteúdo de cache também. Tá? E tem também o conteúdo do cache de aplicação, tá? Que quando, nesse caso aqui não tem nenhum, mas quando tem, você consegue visualizar, né, quais são os recursos e qual a origem deles, né, qual aplicação eles pertencem. Tá? Aqui do lado eu tenho uma imagem com detalhamento, né, que eu mostrei no caso do disco aqui, né, com algumas informações. Tá? E como é que a gente usa a API do Application Cache? Né? Então, primeiro a gente poderia testar, né, se o navegador é compatível com essa API. Tá? Então a gente faz isso usando aqui a propriedade Application Cache, que representa, né, na janela, no objeto window, o objeto de cache de aplicação. Tá? Então, se essa propriedade existir, é porque o navegador é compatível. Caso não exista, é porque não há, né, ela não está disponível nesse navegador. Então, eu coloquei isso aqui no JavaScript e associei com esse botão aqui. Então, nesse caso aqui, o meu navegador, como é de se esperar, ele é compatível com o Application Cache. Tá. Depois, um segundo passo, né, para usar a API, a gente precisa fazer uma declaração lá na tag HTML do nome do nosso arquivo, então, o manifest. Tá? Ele pode ter qualquer nome aqui, e ele é da extensão appcache. Tá? Então, isso a gente declara geralmente na página principal da nossa aplicação. Tá? É uma referência para um arquivo que está lá no meio dos nossos arquivos, né? Tá? E que deve, então, ser informado para que, quando essa página for solicitada ali a partir do cliente, né? Quando ela voltar, então, do servidor, esses arquivos vão vir junto, esses recursos, né? E eles vão, então, ficar armazenados no cache do navegador. Tá? Então, um exemplo aqui de declaração de arquivo, a gente pode ver aqui embaixo, começando aqui com as palavras cache manifest, e aqui uma lista, então, desses arquivos que devem ficar armazenados em cache. Tá? Então, além disso, a gente pode verificar também, né, na hora de fazer alguma solicitação de cache, qual é o estado da conexão do navegador. Tá? Então, isso a gente pode fazer a partir do objeto window, acessando a propriedade navigator, né, que representa o navegador, e verificando ali a propriedade de leitura online. Tá? Então, se online for verdadeiro, o navegador está com conexão, né, funcional. Caso seja falso, a conexão está offline. Tá? E a gente pode fazer uma verificação como essa, por exemplo, antes de fazer uso, né, evitar uma solicitação para algo que o recurso não esteja em cache, né, então a gente, ou pelo menos informar o usuário, né, que a navegação está offline, que alguns recursos podem estar limitados. Tá? Uma outra forma, né, de a gente fazer essa verificação de forma automatizada aí na nossa aplicação é a gente adicionar monitorar, né, o evento online e offline direto lá no script principal na página. Tá? Então, se a gente monitorar esse evento online ou offline e associá-lo a uma função, né, que faça aquilo que a gente quer, a gente consegue ter aí o status da conexão e informar o usuário de uma forma geral. Tá? Bom, falando mais um pouquinho sobre o arquivo manifest, né, de cache manifest, ele pode ter alguns campos ali, e você usar esses campos para determinar qual tipo de arquivo deve estar em cada um desses campos. Tá? Um campo padrão é o campo cache. Tá?
que simplesmente vai indicar ali quais são os arquivos, então, que tem que estar armazenados obrigatoriamente em cache, tá? E que são usados, então, pela aplicação. Uma outra campo, né, ou seção, é o fallback. Tá? O fallback, geralmente a gente usa para associar recursos que são alternativas para outros arquivos que não podem ser carregados. Tá? Então eles vão ficar, vão ser declarados aqui embaixo de fallback. Tá? E a gente tem também o network, tá? Que vai indicar então quais arquivos eles têm que ser arquivos, né, ou recursos que têm que ser acessados necessariamente usando a rede. Então é exatamente o contrário do cache, né? Então os recursos que tiverem declarados aqui, eles nunca vão ser armazenados em cache. Tá? Isso é uma forma de tornar essa informação explícita. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, né, do lado direito, de como que a gente pode formar, então, um arquivo de cache considerando essas 3 seções. Tá? Então, a gente poderia ter o cache manifest, né, lá seria o cabeçalho do arquivo manifest. A seção cache ela não precisa ser declarada, porque ela é a seção default. Tá? Então, por isso que esses arquivos que estão aqui, eles vão ser armazenados sempre pelo cache. Tá? Network está deixando claro aqui que um certo recurso, essa página cadastro HTML, ela tem que necessariamente ser carregada a partir do servidor. Tá? E essa seção, então, fallback, ela vai ter um par aqui, né, de recursos, que é exatamente o arquivo que está sendo solicitado, né, por exemplo, o cadastro, e que não está em cache, e qual seria a alternativa para ele. Né? Ele informar aqui um arquivo alternativo, por exemplo, para dizer que aquele conteúdo não está acessível, porque a internet não está disponível, e que esse recurso necessita de conexão. Ou eu poderia, sim, ter uma página funcional, né? Não precisa necessariamente ser um aviso, né? Eu poderia ter uma página com outras características, né? Por exemplo, com funcionalidades que só vão usar conteúdo de dados que está armazenado do lado do servidor, do lado do cliente. Tá? Então, isso é uma outra possibilidade de você ter aqui recursos alternativos. E, por exemplo, você pode também redirecionar, né, um certo diretório que não esteja disponível para a página index, para a página principal. Então você não exibe um erro, né, mas você retorna para a página inicial, por exemplo. Tá? Então as possibilidades são diversas aí. E o manifest, então, deve ser declarado, né, para ditar aí qual é o comportamento da sua aplicação quando ela estiver offline. Tá? Quando ela estiver offline, então. Certo? Além disso, né, quando a gente estiver trabalhando com o Application Cache, né, a gente tem alguns estados de cache possíveis e que podem ser verificados lá quando a gente estiver no nosso script. Tá? Então, por exemplo, o estado 0 significa que é um recurso, né, que não foi declarado como sendo do cache. Tá? O idle, o estado 1, ele significa um recurso que está em cache. Tá? O checking, ele é um recurso, então, do estado número 2, né, que indica que está sendo verificada uma atualização de um ou mais recursos, tá, que estão em cache. Downloading, o estado 3, significa que está sendo obtido, né, aquele recurso está sendo baixado para o cache, né, está vindo lá do servidor para o cliente. Tá? O 4, Update Ready, é um estado que indica quando o conteúdo acabou de ser atualizado. Tá? Então, ele foi atualizado com sucesso.
E o obsolete, o obsoleto, né, ele quer dizer, o estado número 5, é um recurso que ele está em cache, mas ele não está mais no manifest. Né? O manifest foi atualizado e aquele recurso não existe mais. Então é um recurso, por exemplo, que pode ser removido do cache. Tá? Então a gente pode utilizar esses estados do cache para fazer ali no nosso script operações e refinamentos nesse conteúdo. Tá? Por exemplo, quando ele está sendo baixado, a gente pode retardar o carregamento da página, tá? Até que ele entre em estado update ready, tá? E esteja pronto então para ser acessado. E dessa forma a gente consegue controlar, né, a aparência e evitar erros na nossa aplicação pela falta de conexão em um certo instante. Tá? Então a gente tem todos esses eventos, né, que eu estou representando aqui nessa segunda parte, referentes aos estados do cache, e que podem ser usados então lá no script para fazer alguma operação. Podem ser escutados, né, e manipulados aí de acordo com a necessidade da sua aplicação. Além disso, a gente tem a função update também. Tá? A função update ela vai servir para a gente atualizar conteúdos específicos. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tiver um conteúdo obsoleto, a gente pode pedir atualização do cache manifest e excluir aquele conteúdo, né, que não devia mais estar em cache, e assim livrar espaço de memória, deixar o cache sempre otimizado só com aquele conteúdo necessário. Tá? Tá? Mas essa forma de declaração de manifest, através dessa estrutura, ela foi proposta no início e utilizada aí durante um bom tempo, né, de 2014 para até mais ou menos 2018. Tá? Ainda tem gente que usa, na verdade, mas esse tipo de uso ele passou a ser substituído, então, por um arquivo no formato JSON. Tá? Então, os navegadores então começaram a dar suporte para o Application Cache, utilizando então essa estrutura aqui que a gente chama, né, de manifest.json. Então não é mais aquele arquivo de extensão appcache, tá? Ele passou a ser oficialmente um arquivo de extensão webmanifest, tá? Mas os navegadores também passaram a aceitar, como a estrutura desse arquivo é um JSON, passaram a aceitar também o manifest.json, que é muito mais popular, né, muito mais conhecido aí pelos desenvolvedores do que esse formato, né, Web Manifest. Tá? E, então a declaração também do arquivo de Application Cache passou a ser feita não mais na tag HTML, e sim numa tag link, ainda ali na área de head, né, da página. Tá? E, então fazendo isso e passando o local, né, desse recurso aqui, desse arquivo de cache de aplicação, o manifest.json. Tá? A estrutura desse arquivo tem, eu mostro esse exemplo aqui do lado direito. Tá? Você tem vários campos, aqui tem alguns deles, tá, que permitem então a gente fazer o controle, né? Esses atributos permitem a gente dizer quais são os recursos que estão sendo armazenados, né, e como eles devem funcionar. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o atributo background, que vai indicar quais são os recursos aí que tem que estar disponíveis lá do lado do servidor. Tá? E que então podem ser passados aqui para o nosso cache. Tá? Browser Action vai declarar ali uma série de atributos que precisam estar disponíveis para o funcionamento da aplicação. Tá? Então, por exemplo, ícones que têm que estar sempre disponíveis, né? E aí a gente associa aqui um certo nome, né, para o ícone com o recurso que representa esse valor, né, esse nome ou atributo. Tá? E então, dessa forma,
você consegue acessar esses recursos aqui utilizando esses valores, por exemplo, 19 ou 38, para dizer aqui dois ícones que provavelmente são o 19 e 38 são referências ao tamanho deles em pixel, né? Um é o dobro do outro, e aí, dependendo da situação você mostra um ou outro, mas eles estão armazenados no cache. Tá? Você pode fazer uma declaração de título, pode declarar algum outro recurso, né, como um pop-up padrão, tá? Um título padrão, um pop-up padrão, e dizer qual é a página, né, que tem esse pop-up, né, que tem o conteúdo desse pop-up, o local padrão, né, a linguagem padrão, né, da aplicação, a versão desse arquivo de manifest, né, o nome da sua aplicação, a versão dela, né, e pode ainda, por exemplo, dizer uma área de declaração de scripts que são de usuário. Tá? Então, scripts que necessariamente tem que estar do lado do application cache, navegador. Tá? E outros recursos, né, que devem estar acessíveis, podem ser diversos. Uma lista, por exemplo, né, essa lista aqui tem um recurso de imagem, né, MyImage, que está disponível e fica em cache. Tá? Bom, falamos até agora bastante, né, sobre o Application Cache. A gente ainda acha muito conteúdo, né, disponível na web que utiliza essa estrutura, mas a verdade é que esse recurso foi considerado como inseguro. Né, ele tem muitas brechas de segurança pela forma como ele é estruturado, né, através desses arquivos que são então passados, né, do servidor para o cliente. Isso sofre um grande problema de que esses conteúdos eles podem ser interceptados durante a transmissão, e você pode acabar inserindo arquivos, por exemplo, scripts maliciosos, né, que ficam permanentemente do lado ali do navegador. Então isso foi um grande motivador para que esse tipo de solução fosse descontinuada lá no grupo responsável pela manutenção, né, do conteúdo principal lá no W3C do HTML. Tá? Então, de 2 anos para cá, os navegadores pararam de dar suporte ao Application Cache, e para isso também, né, para continuar possibilitando a navegação offline, né, de aplicações web, foi proposta uma outra estrutura que a gente vai ver logo em seguida. Mas é importante conhecer o Application Cache, embora esteja sendo descontinuado, primeiro, porque hoje ainda tem muitas aplicações rodando dessa forma, né, legadas, e que precisam então ser atualizadas. Né? Então, e além disso, né, esse tipo de lógica de raciocínio do Application Cache foi a ideia inicial que serviu como base para o que a gente vai ver em seguida, tá, que são as APIs de Service Worker.